Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast TradTalk. No episódio desse mês de setembro, eu quero fazer um esquema diferente. Eu não vou ter só um convidado, eu terei vários convidados para celebrar o mês do tradutor. Como a gente sabe, em setembro é comemorado o Dia Internacional do Tradutor. Então, em comemoração ao nosso dia, eu vou fazer um esqueminha diferente. Então, eu convidei alguns tradutores de diversas áreas, vai ter gente da juramentada, vai ter intérprete de Libras, vai ter da dublagem, entre outras áreas diferentes, interpretação simultânea e tudo mais. E eles vão responder algumas perguntinhas. Então, vai ser um jogo rápido de 6 perguntas. As 3 primeiras perguntas serão respondidas no episódio de hoje. E aí a gente vai ter uma segunda parte a ser publicada posteriormente, ainda este mês, com as outras 3 perguntas. Vai ser um joguinho bem rápido, bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Neste primeiro episódio, no episódio de hoje, serão algumas perguntinhas rápidas sobre quem são eles, o que eles fazem e tudo mais. E no próximo episódio, nas 3 outras perguntas, eu pedi para eles darem algumas dicas, entre outras coisinhas interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Bom, então aproveitem e divirtam-se. Apresente-se. O meu nome é Ana Saldanha, sou de Portugal e sou tradutora de inglês e espanhol para português europeu. Olá, meu nome é Ana Lígia Posetti e eu sou tradutora e intérprete de japonês. Olá, eu sou a Carolina Ventura, sou tradutora há mais de 20 anos e trabalho com os idiomas inglês e português. Eu sou tradutora pública e intérprete comercial pelo estado de São Paulo, o que significa dizer que eu sou tradutora juramentada. Olá, meu nome é Denise Araújo, eu sou intérprete de conferências, tradutora e formadora de intérpretes. Trabalho como intérprete tradutora desde 2009 com os idiomas português e inglês. Oi, tudo bem? Eu sou Dilma Machado, eu sou especialista em tradução inglês-português, sou tradutora audiovisual, sou dubladora e sou professora também de tradução para dublagem na Estrada, a escola que eu fundei. Estrada é a escola de tradução audiovisual. Olá, meu nome é Fernanda Lima, eu sou tradutora de inglês e espanhol e trabalho com tradução técnica há 12 anos. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, sou tradutora de espanhol, especialista em legendagem e atualmente eu trabalho principalmente legendando vídeos das redes sociais. Mas eu também trabalho com filmes, séries, etc. Olá, meu nome é Paloma, sou tradutora e intérprete de Libras no audiovisual e também conferências, eventos e interpretação remota. Por que você escolheu sua área de atuação? Trabalho em tradução desde 2008, após ter feito uma pós-graduação na Universidade Autónoma de Lisboa. Até aí, eu tinha estudado línguas e literaturas modernas e não tinha qualquer noção do que era tradução. Portanto, eu caí, entre aspas, no mundo da tradução, após ter feito a pós-graduação na Universidade Autónoma de Lisboa, e foi aí que percebi que queria ser tradutora. Bom, meu primeiro contato com a tradução foi durante o mestrado. Eu precisava traduzir muitos textos do japonês e do inglês para minha própria dissertação, que era uma pesquisa em História Econômica sobre o Japão, e eu passava horas do meu dia traduzindo. E eu achava muito legal, eu gostava muito de pensar, né, no sentido por trás das palavras, em qual solução seria a mais natural para um artigo acadêmico, e adorava poder também trazer esses conteúdos que não tinham em português, né, para acrescentar algo na minha dissertação. Então, quando eu percebi que eu podia, né, através das palavras, através desse trabalho, trazer conteúdos novos, aí eu me apaixonei pela profissão. E como eu não sabia nada no começo e eu não tinha nenhuma técnica, não tinha nenhuma formação, eu fui atrás, comecei a participar de congressos, fazer cursos, ler sobre. E antes mesmo de terminar o mestrado, antes de defender minha dissertação, eu já estava também trabalhando como intérprete e tradutora em uma multinacional japonesa em São Paulo. Eu decidi ser tradutora juramentada quando eu tinha 20 anos e estava no meu segundo ano da faculdade. Eu fiz tradução na PUC de São Paulo.
Na Semana de Letras daquele ano, teve uma palestra sobre tradução juramentada. E quem deu essa palestra foi o professor Francis Aubert, da USP. Eu me lembro de como eu fiquei encantada e realmente muito interessada com tudo que ele nos contou sobre esse ofício, que para mim era totalmente novo. Eu nunca tinha ouvido falar de tradução juramentada, tradutor público, intérprete comercial e o que esse profissional faz. E eu me lembro que naquele dia eu saí daquela palestra e disse para mim mesma: assim que a Junta Comercial do Estado de São Paulo abrir um novo concurso para tradutor juramentado, eu vou participar. Foi o que eu fiz, prestei o concurso e passei. Bem, eu falo inglês desde pequena e durante a minha adolescência eu tive algumas experiências com interpretação voluntária. Eu era bem nova e eu gostava muito de fazer aquele trabalho, né, ajudar de alguma forma com o meu inglês, mas o tempo passou, eu fui fazer a faculdade e quando eu terminei a faculdade eu comecei a pensar em outra formação, em fazer um curso profissionalizante e aí eu decidi pesquisar a respeito daquela experiência que eu tinha tido. Eu não tinha a menor noção se tradução e interpretação era a mesma coisa, se era uma profissão. Eu entendia a história de ser tradutor de livro, mas não entendia direito como era o trabalho do intérprete. E aí fiz uma busca no Google e achei o curso da PUC-Rio, que foi onde eu fui estudar, graças a Deus, e no qual eu me apaixonei pela profissão, me identifiquei demais e o resto é história. Traduzir para dublagem, para mim, é um sonho, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, não só traduzir como dublar também. Eu comecei há muitos anos, primeiro, claro, fazendo dois cursos de dublagem, porque eu sou atriz e no Brasil, para você ser dublador, você tem que ser ator. E entrei nessa área e me apaixonei. Por acaso, eu tinha feito um curso de tradução também e quando eu fui numa empresa de dublagem, eu citei que eu era também tradutora. Claro que eu nunca tinha traduzido nada, mas eu só tinha visto as traduções dentro do curso, né, que eu tinha feito de dublagem. E logo depois eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira tradução. Eu aprendi na marra, porque naquela época não tinha nenhuma orientação. E eu fui aprendendo e, enfim, estou aqui nesse mercado até hoje. É um mercado que eu adoro e tenho uma grande paixão pela dublagem e pela tradução para dublagem também. Eu escolhi essa profissão porque eu sempre gostei muito de línguas estrangeiras e de língua portuguesa. Então, quando foi o momento de escolher uma profissão, eu sabia que eu queria trabalhar com isso de alguma forma. Então, pesquisando cursos, eu vi que tinha a Unesp de Rio Preto, que é o mesmo lugar onde a Carol se formou, oferecia esse curso. E logo de cara eu soube que era o curso certo para mim, que eu queria ser tradutora e dessa forma eu iria conseguir trabalhar com idiomas. Então eu fiz a graduação, cheguei a fazer mestrado, mas eu sabia, mesmo durante o mestrado, eu sabia que eu não queria seguir carreira acadêmica, que eu queria mesmo era ser tradutora. Eu escolhi trabalhar com a área de audiovisual, porque é uma área que eu gosto bastante, eu sinto bastante afinidade. Então eu trabalho com tradução para dublagem, trabalho também com legendagem, tradução para dublagem menos, né? Meu carro-chefe é a legendagem. E eu gosto muito porque eu aprendo bastante com essa área. Quando são filmes, séries, eu me divirto enquanto eu trabalho, mas eu também aprendo muito, porque eu legendo muito vídeo para redes sociais sobre diversos assuntos, finanças, estilos de vida, moda, enfim, tudo que você imaginar, eu já peguei para traduzir, para legendar, então é uma área bem legal e eu gosto muito. A profissão de intérprete de Libras que me escolheu. Eu comecei atuando voluntariamente em igrejas, contexto comunitário, e com o passar do tempo, os surdos começaram a me chamar para trabalhar e eles passaram a me considerar intérprete. A partir disso, eu busquei formação e comecei a trabalhar na área. E aí eu comecei a trabalhar no segmento de treinamento e desenvolvimento de jovens em empresas, inclusão no mercado de trabalho. E depois das especializações, eu decidi que eu também gostava, decidi me especializar também em interpretação, tradução audiovisual, tradução remota, e atuo com isso até hoje. Já estou há uns 8 anos no mercado, mais ou menos. Para você, qual é o aspecto mais incrível da sua profissão?
O aspecto mais incrível, ou aquilo que eu mais gosto na minha profissão de tradutora, em primeiro lugar, é poder traduzir todo o tipo de coisas nas áreas em que eu me movimento e poder, com as minhas traduções, ajudar empresas a crescer, clientes a desenvolverem o seu negócio e pessoas a poderem fazer qualquer tipo de tarefa noutro país em língua portuguesa. E a segunda questão tem que ver com o facto de se poder trabalhar em qualquer parte do mundo, desde que se tenha um computador e ligação à internet. Eu já trabalhei nos sítios mais incríveis, desde o Dubai à China, aos Estados Unidos, a Miami, Nova Iorque, Europa, quase todos os sítios da Europa, desde a Turquia até à Espanha. Portanto, acho que são as duas principais vantagens de ser tradutor, é poder aprender todos os dias e traduzir coisas diferentes e poder estar em qualquer parte do mundo a trabalhar. Bom, o que eu acho mais incrível é que tanto na tradução quanto na interpretação você está emprestando ou a sua voz ou a sua escrita para alguém. E independentemente de ser alguém famoso ou de ser um reporte financeiro ou sobre uma obra de arte ou um simples anúncio para um funcionário, aquela pessoa que escreveu ou que está falando se preparou para isso. Então ela merece ter a sua informação transmitida da melhor maneira possível e poder ajudar nesse processo, para mim, é um grande prazer. Eu acho que o aspecto mais incrível da minha profissão é ajudar as pessoas a realizar os sonhos que elas têm. Eu trabalho principalmente para pessoas físicas que querem morar fora do Brasil por algum motivo, por exemplo, para trabalhar ou para estudar fora, em outro país. E essas pessoas precisam então que eu traduza uma série de documentos para que elas consigam realizar esse sonho. Por exemplo, documentos pessoais, certidões de nascimento, certidões de casamento, RG, carteira de motorista, ou, por exemplo, documentos escolares, diploma, histórico escolar, para que a pessoa possa comprovar que ela fez um determinado curso, então ela pode continuar estudando nessa área ou em outra, ou então que ela pode trabalhar num determinado ramo. E é muito gratificante quando a pessoa está lá no outro país e manda uma mensagem para mim falando assim: Carol, olha, deu certo, estou aqui, muito obrigada. Então, de uma forma ou de outra, eu fiz parte desse momento da vida da pessoa e ajudei essa pessoa a realizar um sonho. E essa parte do meu trabalho é realmente muito gostosa. Eu gosto muito desse lado da minha profissão. Para mim, a parte mais incrível da interpretação e o que eu mais amo é ser essa ponte entre dois grupos de pessoas, às vezes entre duas pessoas que não podem se comunicar, mas muitas vezes entre dois grupos, e poder, de alguma maneira, servir para que a comunicação seja eficaz entre aqueles dois lados. Isso é o que mais me fascina. É um privilégio que a gente tem mesmo, de dar a nossa voz, literalmente, e dar tudo, dar os nossos esforços, dar o nosso cérebro durante aquele momento, muitas vezes o nosso corpo, dependendo se é uma interpretação consecutiva também, a gente vai estar ali diante do público. Então, esse privilégio de poder entregar a minha voz e quem eu sou para poder servir a comunicação entre dois grupos de pessoas é aquilo que mais me fascina a respeito da nossa profissão. Uma outra coisa que eu gosto muito é o fato da gente poder trabalhar com assuntos diferentes e variados, mas com certeza essa parte da comunicação é o que eu mais amo. Quando você atua numa área que você gosta, aliás, gosta não, ama, assim como eu amo o que eu faço, tudo fica mais gostoso de fazer. Então, o que eu posso dizer, faça aquilo que você ama, porque é muito prazeroso. O que eu posso dizer uma coisa incrível na minha profissão é poder, traduzir e dublar ao mesmo tempo. Às vezes, é claro que eu dublo coisas que eu traduzo ou coisas que eu não traduzo, mas o importante é que eu estou no estúdio, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, não só lá, como em casa. Então, são duas paixões, São essas duas paixões aí conectadas e, enfim, não é à toa que eu estou há tanto tempo nessa área. Para mim, o aspecto mais estimulante da tradução
pensando especificamente na tradução técnica, que é a área onde eu atuo, é pensar que cada texto que eu traduzo está sendo levado para o leitor do português do Brasil pelas minhas mãos. Então, por exemplo, se eu traduzo material sobre o lançamento ou sobre o desenvolvimento de um produto ou de um serviço para o português do Brasil, é pela minha linguagem, é pela minha língua que os leitores brasileiros estão tendo acesso a esse produto. Então, de certa forma, pensar que eu ajudo a construir a linguagem desses produtos, desses serviços, a linguagem pela qual esses produtos e serviços vão ser conhecidos no Brasil, né? Vão ser lidos pelo leitor brasileiro. E isso para mim, é como se fosse meio mágico. Para mim, um dos aspectos mais vantajosos da minha profissão e mais recompensador é o fato de poder aprender enquanto eu trabalho. Eu consigo também me divertir dependendo do material que eu esteja traduzindo, mas eu consigo aprender também bastante. Então eu aprendo sobre finanças, eu aprendo sobre saúde, eu aprendo inglês, tô sempre aprendendo alguma coisa enquanto eu tô legendando os vídeos. O mais incrível é circular, receber diversos tipos de materiais, trabalhar com uma diversidade de materiais. Embora eu tenha minhas áreas de especialidade, empresarial, corporativa, audiovisual, documentários, mas é interessante porque mesmo que eu atenda determinados vocabulários e tudo mais, a gente não sabe, né? Eu não sei o que está por vir, assim, cada material é um material, cada cliente é um desafio diferente. Então é um desafio, o desafio que me move, assim, que eu acho que eu curto muito, assim, na profissão de tradutora e de intérprete. Como tradutora, eu trabalho bastante tempo remotamente, então esse desafio de trabalhar em casa também, eu acho algo bem interessante, porque eu consigo ter uma certa flexibilidade. Então eu consigo trabalhar de acordo, organizar a minha rotina para entregar os trabalhos. E aí, gostaram? Espero que sim. Bom, lembrando então, como eu falei no início deste episódio, que a gente vai ter uma segunda parte, que será publicada ainda este mês de setembro. Nessa segunda parte, esse mesmo grupo de tradutores vai responder a 3 outras perguntas, tá? Então vai ter dicas, entre outras coisinhas interessantes, nesse mesmo esqueminha de bate-bola rapidinho, que espero que vocês tenham gostado. Então não percam, fiquem ligados, porque ainda este mês virá a parte 2 com mais 3 perguntinhas e respostas. Até mais!